Já parou para pensar o que aconteceu com aqueles superesportivos que, em qualquer semáforo, deixavam até um Ferrari parecendo ultrapassado? Eram máquinas tão provocadoras que tiravam o sono dos engenheiros italianos e desafiavam toda a lógica de velocidade da época. Se prepare, porque vamos revisitar a história desses carros selvagens que dominaram as ruas, e de forma quase inacreditável, foram apagados da memória de muita gente. E não estamos falando dos tradicionais Lamborghini ou McLaren, que todo mundo conhece e admira. O assunto aqui são modelos que um dia ocuparam o topo das tabelas de desempenho e, de repente, sumiram do radar como se nunca tivessem existido. Hoje, você vai conhecer 10 esportivos que não apenas rivalizaram com a Ferrari, mas a deixaram para trás com facilidade. E pode apostar, alguns deles vão te fazer questionar como o mundo pôde se esquecer de máquinas tão impressionantes. Então, antes de acelerar junto com a gente nessa viagem, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando essas caçadas por tesouros automotivos. 10º lugar, o Vector W8. No começo da década de 90, uma pequena empresa da Califórnia ousou desafiar toda a indústria automobilística lançando um carro de rua que parecia mais um caça militar do que um esportivo. O Vector W8 não era um projeto comum, mas sim uma mistura de genialidade e ousadia, e justamente por isso chamou tanta atenção. Imagine um monstro de linhas afiadas, com cara de veículo de ficção científica, construído com fibra de carbono e Kevlar, aproveitando tecnologias vindas diretamente da aviação. O verdadeiro espetáculo estava sob o capô, um motor V8 biturbo com mais de 600 cavalos de potência, numa época em que o Ferrari Testarossa entregava pouco menos de 400. O resultado? Aceleração de 0 a 100 em cerca de 4,5 segundos, e velocidade final que passava dos 330 km por hora. Nem mesmo o Ferrari F40, orgulho de Maranello, conseguia escapar dessa sombra. Enquanto os italianos produziam em fábricas sofisticadas, a Vector montava seus carros em um galpão discreto em Wilmington, e ainda assim fazia frente aos gigantes. Por dentro, a inspiração aeronáutica seguia firme, painéis digitais, botões de estilo aeronáutico e até um volante que lembrava o de um caça F-16. As portas se abriam com pistões pneumáticos que soltavam um som de nave espacial. Não à toa, Gerald Viegert, fundador da marca, vinha da engenharia aeroespacial. Mas não era só nas retas que o carro brilhava, a aerodinâmica refinada e suspensão ajustável garantiam estabilidade absurda em curvas, deixando donos de Ferrari perplexos ao verem esse intruso acompanhar cada movimento. Foram produzidas apenas 22 unidades, todas feitas à mão e únicas. Problemas financeiros e disputas judiciais acabaram enterrando o projeto, mas, por um breve período no início dos anos 90, uma empresa americana conseguiu criar um carro capaz de incomodar até os engenheiros mais orgulhosos da Ferrari. Hoje, poucos lembram do nome Vector, mas quem conhece sabe, esse foi um dos maiores fantasmas da Ferrari, quase apagado pelo tempo. 9ª posição, o Monteverdi High 450 SS, em 1970, enquanto a Ferrari celebrava o sucesso do Daytona, na Suíça um empresário visionário chamado Peter Monteverdi trabalhava silenciosamente em um carro que chamou até mesmo a atenção de Enzo Ferrari. O High 450 SS não era apenas mais um esportivo, era uma verdadeira afronta aos modelos de rua italianos da época, superando-os em quase todos os aspectos. Debaixo do capô rugia um motor Chrysler MV8 de 7 litros, ajustado para entregar impressionantes 450 cavalos de potência, mais do que qualquer Ferrari disponível nas ruas naquela era. O desempenho falava por si, velocidade máxima em torno de 290 km por hora, enquanto os italianos mal ultrapassavam os 270. Mas o que tornava o High especial não era apenas a força bruta, e sim o equilíbrio perfeito do conjunto. O chassi havia sido desenhado pelo ex-engenheiro da Ferrari, Paolo Martin, enquanto a carroceria elegante vinha das mãos de Pietro Frua, conhecido por criar alguns dos Maserati mais belos já feitos. Era a fusão improvável da precisão suíça, da sofisticação italiana e da potência americana, e o resultado funcionava de maneira espetacular. Por dentro, reinava o luxo, couro em cada detalhe, apliques de madeira, painel completo e até ar-condicionado eficiente, algo que os motoristas de Ferrari da época não podiam desfrutar, já que suavam em coquetes espartanos. No High, ao contrário, os proprietários viajavam confortavelmente pelas autobahns, deixando os italianos cada vez menores no retrovisor. E o mais surpreendente, Monteverdi fazia quase tudo sozinho. Ele projetava, escolhia componentes, supervisionava a montagem e muitas vezes entregava pessoalmente os carros aos clientes.
Cada unidade era única, com motores, acabamentos e interiores adaptados sob medida. Mas o grande trunfo estava na aceleração. Ia de 0 a 100 em menos de 5 segundos, enquanto o Ferrari Daytona precisava de cerca de 5 segundos e meio. Com o torque colossal do Mi, o Rai era praticamente imbatível tanto parado quanto em retomadas. Em estradas alemãs, motoristas confiantes de Ferrari eram surpreendidos por esse exótico suíço-americano. No total, foram construídas apenas algumas unidades, registros apontam entre 2 e 5. Pouco tempo depois, Monteverdi voltou sua atenção a outros projetos, e esse incrível cruzamento de culturas automotivas acabou esquecido. Porém, por um curto período, fez até as lendas de Maranello sentirem um frio na espinha. 8ª posição, o de Tommaso Pantera GT5S. Em meados dos anos 80, a Ferrari brilhava com modelos como o Testarossa, elegante, veloz, caro e exibindo toda a pompa da engenharia italiana. Mas, nesse mesmo período, um rival de longa data trabalhava em algo que fazia até o orgulho de Maranello parecer comum, o Pantera GT5S. O Pantera tradicional já era respeitado, mas essa versão levava tudo a outro nível. Paralamas alargados em quase 25 centímetros, pneus traseiros gigantes, um spoiler frontal agressivo e, no coração, um Ford 351 Cleveland V8 preparado para entregar 350 cavalos. No papel, os números impressionavam, aceleração de 0 a 100 em pouco mais de 5 segundos e velocidade final em torno de 260 km por hora. Mas o verdadeiro trunfo estava no valor, custava apenas a metade de um Testarossa. E, na prática, nas ruas, não era raro ver o Pantera se sair até melhor. O motorzão da Ford despejava torque instantâneo em qualquer marcha, fazendo o carro disparar como se tivesse sido lançado de um estilingue. E não era só nas retas que ele brilhava. Com a largura extra e os pneus enormes, o GT5S se agarrava às curvas. A direção, mais pesada que a da Ferrari, transmitia uma precisão absurda, revelando exatamente o que as rodas traseiras estavam fazendo. Em estradas sinuosas, um piloto experiente podia deixar um Testarossa para trás sem esforço. Outro detalhe fazia toda a diferença: a robustez. Enquanto donos de Ferrari lidavam com motores V12 temperamentais e eletrônica caprichosa, quem dirigia o Pantera apenas curtia o passeio. O motor da Ford era praticamente indestrutível, com peças acessíveis e manutenção fácil em qualquer oficina. Era um carro que podia ser usado no dia a dia sem consumir fortunas. A de Tommaso seguiu produzindo o Pantera até os anos 90, somando milhares de unidades, mas a versão GT5S acabou esquecida, enquanto o Testarossa virou ícone. Talvez tenha sido o fato de o Pantera não ser totalmente italiano, talvez o motor americano, ou simplesmente a força do marketing da Ferrari. Seja qual for o motivo, o GT5S permanece como um verdadeiro rival que mostrou ao mundo que performance e acessibilidade podiam andar lado a lado. 7ª posição, o Isogrifo Série 2. Em 1970, o Ferrari 365 GTB 4 Daytona era tratado como a essência do Grand Tourer, linhas elegantes, motor V12 cheio de vida e velocidade máxima de cerca de 280 km por hora. Mas quem conhecia o Isogrifo Série 2 sabia que havia algo ainda mais ousado, capaz de deixar o Daytona parecendo lento. A Iso, uma pequena fabricante italiana, teve uma sacada genial: unir o design sofisticado da Itália com a brutalidade dos motores americanos. E o Série 2 foi a expressão mais radical dessa ideia. Sob o extenso capô, respirava um Chevrolet Big Block V8 de 7 litros, entregando 435 cavalos de potência em um carro mais leve que o Daytona. O resultado? 0 a 100 em pouco mais de 5 segundos e meio, além de atingir 300 km por hora, numa época em que superar 270 já era digno de supermáquina. E mais, era um motor que podia ser revisado em qualquer oficina Chevrolet, o que tornava o grifo tão prático quanto brutal. Só que ele não impressionava apenas pela força. O desenho assinado por Giorgetto Giugiaro, na Bertone, trazia proporções impecáveis, capô interminável, traseira curta e paralamas musculosos. Ao lado dele, até o Daytona parecia discreto demais. No interior, reinava a sofisticação italiana: bancos de couro, instrumentos refinados, detalhes em madeira, ar-condicionado eficiente e o charme de uma alavanca metálica clássica. Enquanto a Ferrari mantinha um ambiente mais cru, o grifo envolvia seus ocupantes em luxo e conforto, perfeito para cruzar a Europa a velocidades de 3 dígitos sem esforço.
A experiência ao volante era marcante. O Big Block entregava torque abundante em qualquer situação, empurrando o carro dos 50 aos 160 km por hora no terceiro giro sem hesitar. E o som? Grave, encorpado e americano, contrastando com o canto agudo do V12 da Ferrari. Puristas poderiam torcer o nariz, mas na estrada, quando o ISO deixava tudo para trás, isso se tornava irrelevante. Ao todo, foram fabricados cerca de 400 exemplares do Série Segundo. Não tão poucos para ser um exótico intocável, mas também não o bastante para garantir lembrança eterna. Em 1974, a crise do petróleo pôs fim à trajetória da ISO. Hoje, quase todos lembram do Daytona, mas poucos recordam do carro que conseguiu superá-lo. O ISO Grifo Série Segundo, um híbrido ítalo-americano que provou com estilo que cilindrada também pode ser sinônimo de refinamento. Sexta posição, o Cizeta Moroder V16T. Em 1991, a Ferrari apresentava o F512TR, evolução do lendário Testarossa, com mais potência, comportamento dinâmico aprimorado e visual atualizado. Belo, rápido e inconfundivelmente Ferrari. Mas, nesse mesmo ano, Claudio Zampolli e o produtor musical Giorgio Moroder trouxeram à cena algo que fez esse Ferrari parecer datado, o ousado Cizeta Moroder V16T. O próprio nome já entregava a provocação, um motor de 16 cilindros montado na transversal, quando a maioria das montadoras ainda considerava 12 cilindros o limite do possível. Na prática, era como se dois motores V8 tivessem sido unidos em um só bloco, 6 litros de cilindrada, 540 cavalos de potência, superando qualquer Ferrari de rua daquele período. O desempenho deixava qualquer entusiasta sem fôlego, aceleração de 0 a 100 em exatos 4 segundos e velocidade final acima dos 330 km por hora. O F512TR, nas melhores condições, alcançava aproximadamente 313. Mais do que números, o V16 impressionava pela forma como entregava a potência, sem vibrações, apenas uma onda contínua de força que parecia não ter fim. Visualmente, o carro era a pura extravagância dos anos 90. O desenho de Marcello Gandini, o mesmo que criou o Lamborghini Countach, dava ao V16T ares de nave espacial, enormes entradas de ar, linhas angulosas e uma traseira longa para acomodar o gigantesco motor. Ao lado dele, até o Countach parecia discreto. A produção ficou a cargo de ex-engenheiros da Lamborghini, e Zampolli, que havia sido piloto de testes em Sant'Agata, sabia exatamente o que estava fazendo. O nível de acabamento surpreendia, dos faróis escamoteáveis ao ar-condicionado, passando pelos vidros elétricos, tudo funcionava de forma impecável. Dentro da cabine, a cena não era menos impressionante. Couro em abundância, o tradicional câmbio com grelha metálica e um painel repleto de instrumentos. A posição de dirigir era baixa, cercada por entradas largas e um painel elevado, transmitindo a sensação de estar comandando uma nave futurista. No total, foram construídas apenas cerca de 20 unidades, com preço altíssimo, o que acabou contribuindo para o desaparecimento precoce da marca. Ainda assim, nesse breve momento do início dos anos 90, uma pequena fábrica italiana ousou criar um monstro de 16 cilindros que deixava qualquer Ferrari no retrovisor. Hoje, poucos lembram da Cizeta, mas quem conhece sabe, esse foi talvez o superesportivo mais extremo já feito, e mais rápido do que qualquer Ferrari de sua época. Quinta posição, o Yamaha OX9911. Em 1992, a Ferrari reinava absoluta na Fórmula 1, seus carros de rua eram tratados como referência mundial e o F40 era o ícone máximo dos superesportivos. Mas, nesse mesmo cenário, surgiu uma surpresa de onde ninguém esperava. A Yamaha, sim, a gigante das motocicletas, apresentou um protótipo que fazia até o lendário F40 parecer ultrapassado, o OX9911. No coração desse projeto estava um motor V12 de 3,5 litros derivado diretamente do programa de Fórmula 1 da Yamaha. Eram 400 cavalos de potência a 10.000 rotações por minuto, em um carro feito para rodar nas ruas. O F40, com seu V8 biturbo, entregava números maiores, mas ao lado da sinfonia estridente e visceral do Yamaha, parecia até contido. A base técnica vinha das pistas, monocoque de fibra de carbono, suspensão puxô de cockpit centralizado, com 2 bancos para passageiros ao lado, um arranjo que muitos creditam ao McLaren F1, mas que a Yamaha já havia testado antes. O peso também impressionava, pouco acima de 1.100 kg, ainda mais leve que o já radical F40, que tinha cerca de 1.200.
O desempenho extrapolava qualquer expectativa, de 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos e velocidade final acima dos 335 km por hora. Nada disso era teoria. 3 protótipos rodaram em testes reais e superaram qualquer Ferrari de rua da época. O design parecia saído diretamente de Le Mans: splitter dianteiro enorme, difusor traseiro agressivo e uma bolha de vidro no lugar das portas, onde o motorista entrava como se estivesse embarcando em um caça. Com apenas 1,10 m de altura, fazia o F40 parecer um utilitário esportivo. Por dentro, não havia luxo algum. Painel digital emprestado das motos da Yamaha, volante de Fórmula 1 e nenhum item de conforto. Era pura máquina de corrida autorizada a andar nas ruas. Por que então quase ninguém lembra dele? A resposta está na economia. Quando a Yamaha se preparava para iniciar a produção, a crise japonesa estourou, o projeto foi interrompido e apenas 3 exemplares foram concluídos. Mesmo assim, esses 3 carros deixaram claro que, com determinação e tecnologia de ponta, até uma fabricante de motos poderia criar um superesportivo capaz de ameaçar seriamente a reputação da Ferrari. Quarta posição, o Giotto Caspita. Em 1989, a Ferrari vivia um de seus auges. O F40 estava em plena produção, com 478 cavalos de potência, velocidade máxima acima dos 330 km por hora e o título de carro de rua mais rápido do planeta. Pelo menos era isso que se acreditava. Do outro lado do mundo, no Japão, uma pequena empresa chamada Giotto trabalhava em algo que prometia redefinir o conceito de superesportivo, o Caspita. E quando digo rápido, não é exagero, ele era assustadoramente veloz. O coração do Caspita era um motor Jude V10, da mesma fornecedora de propulsores para equipes de Fórmula 1. De apenas 4 litros, extraía 580 cavalos, em 1989. De repente, o F40 parecia modesto. Mas não era apenas a potência que impressionava. O V10 subia até 11.000 rotações por minuto, emitindo um grito metálico que parecia partir o ar. Em números, 0 a 100 em 3 segundos e velocidade máxima superior a 355 km por hora. Para contextualizar, o McLaren F1 ainda levaria anos para existir e o Bugatti EB110 era só um conceito no papel. O Caspita estava, literalmente, uma década à frente. E o que realmente o tornava único era a tecnologia embarcada. Tração integral, direção nas 4 rodas, aerodinâmica ativa, controle de tração, abraços e até um assoalho plano com efeito solo. Tudo isso em 1989, quando a Ferrari ainda apostava em soluções tradicionais. O design parecia de outro planeta, baixo, largo, com entradas de ar gigantes e um aerofólio traseiro ajustável automaticamente. Ao lado dele, o F40 tinha um ar de carro antigo. O interior também era visionário: painéis digitais, projeção de informações no para-brisa, ar-condicionado automático e bancos que se moldavam conforme as forças em curva. Recursos que só se tornariam comuns anos depois. Infelizmente, o destino foi cruel. Apenas um protótipo foi construído. Com a crise do Golfo e o fim da febre dos superesportivos, os investidores abandonaram o projeto, e o Caspita desapareceu. Mas aquele único exemplar deixou claro algo essencial: o Japão tinha capacidade de criar um carro não apenas para rivalizar com os melhores da Europa, mas para superá-los com folga. O Giotto Caspita permanece até hoje como um dos maiores, da história automotiva, um autêntico rival da Ferrari que nunca teve a chance de colocar os italianos no retrovisor. Terceira posição, o Lotus C1000. Em 1995, a Ferrari roubava os holofotes com o F50, um V12 derivado da Fórmula 1, 513 cavalos de potência e velocidade máxima de pouco mais de 303 km por hora. Para os italianos, aquilo era o ápice da tecnologia de competição aplicada às ruas. Mas, na Alemanha, uma pequena empresa em Colônia preparava algo que deixaria até o F50 no chinelo: o Lotus C1000. E quando você descobre do que ele era capaz, entende por que a Ferrari tinha motivos para se preocupar. No centro dessa fera estava um motor Mercedes-Benz V8, mas radicalmente transformado. Com 5,5 litros, 2 turbos e modificações profundas, ele alcançava nada menos que 1.000 cavalos de potência, em uma era em que a Ferrari se orgulhava de anunciar 500. Os números eram quase inacreditáveis: 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos, 200 em menos de 20 segundos e velocidade máxima comprovada acima dos 430 km por hora. O F50, em comparação, mal passava dos 320. Isso significava mais de 100 km por hora de vantagem real, não teoria, mas medição em pista.
O mais surpreendente, porém, era o equilíbrio entre brutalidade e sofisticação. O C1000 não era um protótipo cru de corrida, era um verdadeiro Gran Turismo de luxo. Interior em couro, ar-condicionado, equipamentos elétricos e até um sistema de som premium. Era possível usá-lo para ir tranquilamente às compras e minutos depois, humilhar qualquer superesportivo na Autobahn. Mesmo pesando quase 1.800 quilos, ele destruía rivais com facilidade. Tecnicamente, era fascinante: chassi tubular com carroceria em fibra de carbono, suspensão ajustável, freios Brembo gigantes e um câmbio Mercedes reforçado para suportar o torque absurdo. Tudo superdimensionado, pensado para velocidades que poucos ousavam imaginar. A história de sua criação torna o C1000 ainda mais lendário. Ele nasceu de um pedido de um magnata dos Emirados Árabes Unidos, que exigiu simplesmente o carro de rua mais rápido do mundo. O orçamento era irrelevante. A Lotec então reuniu apenas os melhores componentes, testou até a exaustão e aperfeiçoou cada detalhe. O resultado foi um exemplar único, que não apenas superou a Ferrari, mas a expôs. O custo? Cerca de 1,5 milhão de euros na época, um valor astronômico para os anos 90. Até hoje, o proprietário mantém o carro e o utiliza ocasionalmente, e ainda assim ele continua mais rápido do que a maioria dos superesportivos atuais. O Lotec C1000 provou com clareza: quando há recursos e engenharia de ponta, até uma pequena oficina alemã pode criar um monstro que faz os maiores orgulhos de Maranello parecerem antiquados. Segunda posição, o Dauer 962 Le Mans. Em 1994, a Ferrari lançou o F355, 380 cavalos, velocidade máxima próxima de 300 km por hora e um design central traseiro que resumia a essência da marca italiana. Um carro belíssimo, rápido e cheio de prestígio. Mas todo esse brilho parecia desaparecer quando uma pequena empresa alemã decidiu colocar nas ruas nada menos que um carro real de Le Mans adaptado para uso civil, o Dauer 962 Le Mans. O resultado não era apenas mais veloz que a Ferrari, parecia desafiar as próprias leis da física. A base era o lendário Porsche 962, máquina que dominou as provas de resistência dos anos 80. A Dauer, no entanto, não se limitou a instalar faróis e placa. Criou uma versão de rua completa, movida por um motor boxer de 6 cilindros e 3 litros, com 2 turbos, capaz de gerar 730 cavalos de potência. Considerando que o carro pesava pouco mais de 1.100 quilos, o desempenho era insano: de 0 a 100 em 2 segundos e meio, 200 em apenas 6 segundos e velocidade máxima superior a 450 km por hora, em 1994. Frente a isso, o F355 não era apenas mais lento, parecia pertencer a outra categoria. Mas a brutalidade em linha reta era só parte da história. Com a aerodinâmica de efeito solo, asa traseira gigantesca, flaps e todos os recursos herdados das pistas, o Dauer gerava tanto downforce em alta velocidade que conseguia ultrapassar 2G em curvas. Enquanto outros superesportivos lutavam contra a aderência, o 962 parecia colado ao asfalto. A experiência ao volante era implacável. Posição de dirigir extremamente baixa, pernas esticadas em um espaço estreito, visão lateral dominada pelos paralamas, e logo atrás da cabeça, o urro do motor combinado ao assobio dos turbos. A aceleração era tão intensa que respirar fundo durante uma puxada era quase impossível. No interior, a Dauer tentou acrescentar um leve toque de civilidade: bancos em couro, ar-condicionado e até um pequeno porta-malas. Ainda assim, no fundo, continuava sendo um puro carro de competição com autorização para rodar nas ruas. A embreagem exigia força, o câmbio era hostil no trânsito e a suspensão extremamente rígida. Mas em estradas abertas só importava uma coisa: nada conseguia acompanhar. Ao todo, apenas 13 exemplares foram legalizados para as ruas, cada um com leves variações de potência ou aerodinâmica, conforme o pedido dos clientes. Todos, porém, eram absurdamente rápidos. Hoje valem milhões, mas nos anos 90 foram o pior pesadelo da Ferrari, prova viva de que um autêntico carro de corrida pode fazer qualquer outro superesportivo parecer ultrapassado. Primeira posição, o Supa 962CR. Chegamos ao ápice da lista, ao superesportivo esquecido que realmente fez a Ferrari tremer. Um carro tão veloz, avançado e exclusivo que muita gente nem acreditava em sua existência. Criado em 1992 por Vern Supan, piloto australiano vencedor de Le Mans, ele pode ter sido, sem exagero, o carro de rua mais rápido de sua era, superando o Ferrari F40, o Jaguar XJ220 e qualquer coisa que os italianos conseguissem imaginar naquele período.
Assim como o Dauer, o 962CR tinha como base o lendário Porsche 962, mas Supa levou o conceito ainda mais longe. Não se tratava de apenas adaptar um carro de corrida, ele desenvolveu tudo do zero. Chassi monocoque de fibra de carbono, suspensão totalmente ajustável, interior feito sob medida. Não era um protótipo improvisado com placa, mas sim um automóvel de rua puro sangue com DNA de Le Mans. No coração, um motor boxer de 6 cilindros e 3,7 litros biturbo. Na configuração padrão, entregava 600 cavalos, mas havia a opção de elevar esse número para até 800. Para comparação, o Ferrari F40 tinha 478. Ou seja, o Supan praticamente dobrava a potência, além de pesar menos. Os números impressionavam qualquer um, 0 a 100 em 3 segundos e meio, podendo ficar abaixo de 3 segundos na versão mais potente. Velocidade máxima acima dos 336 km por hora, teoricamente, chegando a 400 em sua configuração extrema. Poucos ousaram testar esse limite. O mais impressionante, porém, era a forma como ele se comportava nas curvas. O 962CR gerava tanto downforce em alta velocidade que equivalia ao próprio peso do carro. Com freios de carbono, reduzia de 300 km por hora em distâncias quase irreais, e a precisão da direção fazia pilotos experientes jurarem que parecia roubar no jogo. A qualidade de construção também era fora do comum. Com o apoio de investidores japoneses, o carro ganhou peças em carbono impecavelmente moldadas, acabamento interno em couro artesanal e montagem em nível tão alto que até a Porsche parecia ficar para trás. Custava valores milionários em euros, mas cada centavo era justificável. O plano inicial previa 50 unidades, mas o colapso econômico japonês reduziu a produção a apenas 6. Esses exemplares sumiram em coleções particulares e hoje aparecem raramente em eventos exclusivos, sempre cercados de mistério e admiração. O Supa 962CR simboliza o auge do que a engenharia automotiva foi capaz de criar no início dos anos 90. Um carro de rua com desempenho real de Le Mans, que não apenas superava a Ferrari, ele jogava em um campeonato no qual a marca italiana sequer tinha como competir. Um verdadeiro fantasma da história, talvez o mais radical entre os superesportivos esquecidos. E com isso, encerramos nossa viagem pelo lado oculto da indústria. Se você quer continuar explorando mais dessas histórias incríveis, já se inscreve no canal e deixa o like, porque ainda existem muitas outras lendas escondidas esperando para serem redescobertas.